Claudiane Salles. Meu nome é Bia Martins. E hoje nós estamos aqui para mais um episódio do nosso quadro A Vida é Feita para Sentir. Logo, sentir é existir. E hoje o tema escolhido da semana... Qual foi o tema, O Bia? nosso tema vai ser os perfis de dependentes emocionais. Porque a gente já teve um quadro falando da dependência emocional, né? E dentro da dependência emocional, a gente tem alguns perfis. Isso. É que, na verdade, fica mais fácil quando a gente dá nome dentro da dependência emocional. Porque quando a gente fala em dependência emocional, a maioria das pessoas que buscam esse tema estão passando por problemas no relacionamento amoroso. Sim. Ah, então eu tenho uma dependência na pessoa, eu não tô conseguindo viver sem a pessoa. Ou termina um relacionamento e fala, não, eu vou morrer sem essa pessoa. Isso é uma dependência. É também, né? Mas a gente esquece da dependência que a gente tem, por exemplo, nos nossos pais, nos nossos amigos, em outras pessoas. Sim. E mesmo dentro dos relacionamentos amorosos ou em outros relacionamentos, a gente tem alguns perfis de dependentes, né? Então, a pessoa ela tem um jeito de agir. Então, que nem sempre é igual nas pessoas, né? E de uma pessoa para outra muda algumas características. Então, a gente vai falar sobre 5 perfis principais que eu acho que vai ficar bem interessante para quem está assistindo se identificar. Porque aí você consegue ver realmente qual que é o seu perfil. Quais os seus perfis, Pode né? ser que você tenha todos, pode ser que você tenha um só, pode Se ser você que for tenha exagerado, dois. você vai querer ter todos. Exato, e pode ser que você sinta que você foi mudando ao longo do tempo. Entende? Você vê que, eu era assim, mas eu mudei. Aí você vê que você ainda tá na dependência, mas de uma outra forma. Mais uma forma da gente se autoconhecer, né, Bia? Exato, exatamente. Eu até deixei 3 perguntas aqui que vão ajudar a pessoa a identificar algo sobre a dependência, né? Então, uma delas, você consegue fazer uma escolha sabendo que ela vai desagradar alguém que é importante para você? Então, você consegue tomar uma decisão que você acha que vai desagradar sua mãe, seu pai, seu marido, seus filhos? Você consegue decidir sem se importar, né? O que é melhor pra mim, eu vou escolher o que é melhor pra mim. E aí, eu consigo decidir sabendo que às vezes a outra pessoa não vai ficar bem? Né? Que ela vai se desagradar com aquela escolha minha. Depois, você é capaz de escolher o melhor pra você, se isso fizer você ser criticado ou julgado pelos outros? Então, muitas pessoas às vezes querem tomar uma decisão, mas o que vão pensar de mim? O que vão falar? E depois, a opinião dos outros pesa pra você na hora de tomar uma decisão? E dos outros todos, né? Aí engloba todo mundo. O que vão falar? O que estão pensando? O que estão falando de mim? Tem muita pessoa que se importa com isso, né? E aí, um dos primeiros perfis aqui, o primeiro perfil que eu quero falar, né? É o cuidador. Então, o cuidador, ele é um perfil que ele se desenvolve com o principal pensamento de que quem ama, cuida. Então, a pessoa que tem o perfil cuidador, né? A pessoa que não sou eu, tá? Não sou eu. Ela sente que ela só tem valor quando ela está cuidando do outro. Então, normalmente, a gente começa a entender, desde lá da infância, que quanto mais eu cuido do outro, mais amor eu recebo. E aí, eu fico viciado nessa sensação, né? Eu quero o afeto. A criança, ela desenvolve tudo em volta dela para ela receber afeto, né? É a principal coisa que ela quer ali na infância. Só que, às vezes, você não encontra isso. Ou você encontra de uma maneira distorcida. E aí, você vai para a vida com essa distorção. Então, o cuidador, ele acha que ele tem valor enquanto ele está cuidando. Então, o que vai acontecer na vida do cuidador? Ele vai ajudar a família com dinheiro. Então, aquela pessoa que alguém precisou, ela empresta. Ela tá sempre ali. Ela que resolve os incêndios. Então, assim, nossa, o fulano tá com problema, eu vou lá na casa dele resolver esse problema. Meu irmão tá com problema no casamento, eu vou lá conversar com ele, com a mulher dele. Minha mãe tá com problema. Não, mãe, você vai fazer isso aqui que eu tô falando, porque é isso que funciona. Então, o cuidador, ele desenvolve isso porque ele acha que ele vai receber amor. Então, ele vai fazer tudo e o outro vai falar pra ele, nossa, você é incrível, obrigada. Sem você, eu não viveria. Mas nem sempre isso é feito conscientemente, né, Bia? Na maioria das vezes. Não. Na verdade, assim, é totalmente inconsciente. Sim. São padrões inconscientes da pessoa. Ela não pensa assim, nossa, se eu vou lá na casa da minha mãe e se eu fizer isso, ela vai me dar amor. Não, é pré-programado. Já tá dentro da sua mente. Você só continua fazendo. Entendi. Então, em algum momento, você aprendeu que você ganhou amor cuidando. Então, você salvou essa informação. E você continua repetindo ela porque deu certo.
Entendi. Entendeu? Só que aí, a gente vai se relacionando e a gente não vai recebendo reconhecimento de volta. E é onde gera essa dependência. Porque o cuidador, ele sempre vai ter aquela fala, né? Mas depois de tudo que eu te fiz, você não vai me retribuir? Depois de tudo que eu fiz por você, você não vai falar o quanto eu sou importante na sua vida? Sim. Então, o cuidador, ele acaba virando uma pessoa pesada. Que as pessoas evitam, muitas vezes, ele, ou só procuram ele quando tem um problema. Entendi. Então, o cuidador, ele tem esse pensamento, nossa, parece que todo mundo vem atrás de mim só quando tem um problema. Mas também é só você que resolve. Para de resolver, é só você parar, né? Então, claro que vão vir atrás de você. Quem que não quer uma pessoa... que resolva os problemas. Que resolva. Ó, eu tô com um problema. Vou lá na Claudiane, que a Claudiane é ela que resolve. Ela vai atrás de você. Então, o cuidador... E ele gosta, no fundo, o ego do cuidador, ele gosta. Ah lá, tá precisando de mim. Entende? Então, a gente percebe muito isso, às vezes, com mãe, com pai, né? Filhos, né? Às vezes, que assim, ah lá, depois de tudo, agora precisa da minha ajuda. Lá. Eu falei, eu avisei você, né? Então, o cuidador, ele acredita que é responsabilidade dele deixar as coisas bem. Então, se eu for lá e arrumar, se eu fizer, se eu resolver, vai ficar muito bom. Entende? Isso traz uma sensação de segurança para ele. Quando ele sente que ele está controlando a situação, não importa que o dinheiro vai sair do bolso dele. Ele é o que torce para que as coisas deem errado. Exato. Na verdade, é porque ele se sente vivo. Sim. Ele sente que ele está vivo, porque ele está recebendo amor. Então, é que nem uma mãe. O filho tem um problema, eu falo, gente, se eu for na casa da minha mãe e falar, tô com um problema, ela vai sentar para resolver comigo. Sim. Só que eu tenho 32 anos, eu não posso ir lá na casa da minha mãe levar o problema para ela. Tem que resolver dentro da minha casa. Então, muitas vezes o cuidador, ele resolve e ele se sente bem na hora que alguém chega com um problema na mesa dele. Entende? Então, até a gente estava falando antes, eu tinha muito esse perfil do cuidador e ainda tenho. Eu tenho que me policiar a todo momento porque eu acho que eu tenho que cuidar. Porque aconteceu um problema, na minha cabeça é eu que tenho que resolver, porque sempre foi, né? Então, isso da gente identificar o nosso perfil ajuda muito. Porque você identificando, você consegue mudar o padrão. Sim. Né? Então, o cuidador seria isso. E também, o que ele sente dentro dele? Que ele não pode dar trabalho para os outros. Porque como todo mundo já tem problema demais, os dele não importam. Entende? Então, o cuidador, você nunca vê ele falando dos próprios problemas dele. É muito difícil acontecer. Porque ele tá sempre cuidando do problema do outro, e do outro é sempre mais importante. Sim. E aí, às vezes, ele tá com a saúde toda ferrada, ele tá sem dinheiro, ou ele tá, sei lá, com algum problema assim, mas ninguém sabe. Entende? Porque ele não tem o direito de ser cuidado. Entendi. Ele foi feito para cuidar, ele foi feito para fazer pelo outro. O subconsciente dele tá programado para isso. Exatamente. Normalmente, são aqueles filhos que têm, sabe assim, eu preciso casar. Mas como que eu saio da casa da minha mãe? Às vezes mora com a mãe, sabe? Aquela pessoa que mora com a mãe a vida inteira e fala, sobrou eu, né? Todos os irmãos foram embora. E agora? Como é que eu caso? Quem sustenta minha mãe se eu for embora daqui? Quem que cuida dela? Então, cria-se esse perfil ali de cuidador para ficar com a mãe. Ou a mãe que foi só ela e o filho. Não, eu tenho que cuidar desse filho porque é minha responsabilidade, só eu que tenho que salvar ele. Se eu não salvar, quem que vai salvar? Não tem ninguém para fazer por ele, mas tem ele mesmo. Ele mesmo consegue se salvar. Cada um é responsável pela própria salvação. Sim. Né? Então, o cuidador, ele tem que trabalhar muito isso dentro dele. De que, primeiro, ele tem os problemas dele para resolver. E, que segundo, né? Muitas vezes ele está resolvendo o problema do outro para não olhar para si mesmo. Para não resolver o próprio dilema. E ele tem que entender que ele pode, sim, ser cuidado também. Ele não só cuida, ele pode ser cuidado pelos outros. Então, o desafio do cuidador é ser vulnerável. Ele entender que ele também tem problema e que ele pode sentar e conversar com alguém sobre o problema dele. Sim. Né? Falar sobre isso. Ou quando é pedido a ajuda dele, ele poder falar um não. Não, hoje eu não posso. Hoje eu não quero te ajudar. Melhor ainda, hoje eu não quero. Hoje eu não tô afim de te ajudar. Hoje eu não posso te ouvir. Hoje eu não tô afim de ouvir o seu problema. Então, o cuidador, quando ele quer se curar, seria muito interessante ele colocar limites, né? Depois, a gente tem o perfil do campeão.
O campeão, ele tem um pensamento que ele quer ser reconhecido pelas pessoas. Então, o campeão é aquela pessoa que deu muito certo em muitas áreas da vida. É aquele filho que foi embora e fez dinheiro. É aquela pessoa que, sabe, morava no interior, foi para São Paulo e ficou muito bem. É aquelas histórias de superação, muitas vezes, de pessoas que deram muito certo, que, nossa, aprendeu a lidar com o próprio dinheiro e fez dinheiro. Ou que tem um casamento feliz, que vive feliz, que está sempre, assim, buscando a melhor performance de si mesmo. Tanto no exercício físico, quanto no financeiro, quanto no relacionamento, em tudo. Em todas as áreas da vida, a pessoa ela quer ter muito sucesso. Sim. Então, o campeão, ele busca esse sucesso, né? Mas por quê? Porque ele quer ser reconhecido. Ele quer, no final do dia, poder olhar e falar assim, nossa, os meus pais estão orgulhosos. Eu sou a melhor filha do mundo, porque agora eu consegui isso. Então, normalmente, o campeão, ele é aquela pessoa que ele conquista. Até tem alguns casos, assim, que eu pego da pessoa, ela faz tudo, ela vai embora e ela constrói. Mas ela tem a necessidade de voltar lá para a cidade dela, ela tem necessidade de voltar a morar no lugar que ela morava para mostrar para a família, eu consegui. E não porque ela é metida, porque ela quer esfregar na cara. Não é isso, é inconsciente também. Eu preciso estar ali, eu preciso que reconheçam o esforço que eu fiz. Né? Então, o que o campeão busca? Ele busca a validação externa pelo que ele faz. E não é interno, né? Não é interna, exatamente. Então, ele sofre... Até porque interna nem existe, né? Exato. E aí, o que acontece? Ele nunca está saciado com a própria conquista. Então, ele está sempre num sofrimento profundo de que a próxima conquista é a maior. Sim. O próximo carro é o mais legal. A próxima casa é a mais legal. Então, o campeão, ele está numa busca insaciável de infelicidade. Ele está sempre arrumando a bagagem, né, para a viagem que ele nunca vai fazer. Que triste esse perfil, hein? Então, o que acontece? Quando o campeão... O que pode acontecer, né, na vida do campeão? E se ele perder? E se ele não conseguir? E se na hora que ele tomar uma decisão, ele não der conta? O que vai acontecer com ele? Ou se ele tiver alguém que não valida o que ele faz? Como que ele vai se sentir? Frustrado, né? Totalmente frustrado. Então, o campeão, ele tem que trabalhar isso dentro dele, de que a validação vem de dentro. Não importa o que os outros estão pensando do que eu fiz, se as minhas escolhas foram as necessárias ou as ideais. O que importa é o que eu sinto por dentro de mim. Que eu fiz o que tinha que ser feito, que eu entendo que eu venci. Não adianta eu querer vencer para o outro ver. Sim. Entende? Então, essa busca incessante do campeão sempre é por reconhecimento e amor, né? A conquista é o troféu para eu falar assim, agora você pode me amar? Depois dessa conquista? Você consegue me amar? Agora eu sou suficiente para ser amado? Então, essa falta que o campeão tem dentro dele é o que move ele, né? Sim. Por um lado é bom, porque a pessoa conquista muita coisa. Sempre vai correr atrás demais, né? Mas ela nunca vai estar saciada com aquilo que ela tem. Então, por isso que faz mal muitas vezes, porque a pessoa ela pode ir além do que ela poderia. Ela, às vezes, está numa busca desenfreada que, na hora que ela parar e ver que ninguém está nessa busca, é só ela, é muito ruim. Então, quando a gente está naquela busca desenfreada, que eu tenho que fazer mais, aí você cai em si e você fala assim, mas pra que eu tenho que fazer mais? Né? Troco de quê, né? A troco de quê? E que horas que vai dar tempo de eu comemorar o que eu já tenho? Que horas que eu vou sentar pra olhar e falar, não, eu já fiz o que tinha que ser feito. E aí eu posso ter um tempo de curtir aquilo que foi feito. Então, o campeão, ele tem essa dificuldade de parar e olhar, eu já fiz tudo isso. Então, agora eu tenho que curtir o que eu fiz. Depois eu vou pensar na próxima conquista. Né? Se ela é necessária, se realmente eu preciso disso para ser feliz, talvez, né? É uma busca incessante pela felicidade. Depois, a gente tem o perfil do bonzinho. O bonzinho, ele é um perfil que ele busca não incomodar ninguém. Então, a necessidade do bonzinho é não dar trabalho. Então, é aquele filho que, assim, sabe aquele filho que você fala, esse filho, meu Deus, nossa, ele nunca me deu trabalho. Ele nunca falou um A pra mim. O meu filho, ele nunca me respondeu. Nossa, ele é um homem, assim... E esse filho, coitado, às vezes por dentro... Coitado. Ele tá assim, meu Deus, eu penso isso, eu penso aquilo, mas eu não posso falar. Né? Então, o bonzinho, eu sempre brinco que ele é a pessoa que ele pega o pano, ele limpa, vamos falar, né? As merdas de todo mundo.
e ele torce na cabeça, né? Então, ele é aquela pessoa que ele aguenta e fica ali ouvindo tudo de todo mundo e ele está sempre sorrindo, ele está sempre falando que vai ficar tudo bem, que não precisa se preocupar. O bonzinho, ele é o que mais ferra, coitado. Porque ele tem essa busca incessante de não incomodar. Porque se eu incomodar, não vão mais gostar de mim. Se eu der a minha opinião, se eu colocar limite, ninguém mais vem aqui, ninguém vem me ver. Geralmente não. Você já me disse isso, né? No primeiro perfil, é que essas pessoas, elas fazem isso inconscientemente. Exato, ela não percebe. Mas existem pessoas que querem mostrar para elas que elas estão fazendo, que não precisa fazer aquilo, mas elas continuam, né, Bia? Eu acho que o perfil, acho que ele é muito instalado dentro da gente, né? Exatamente. O bonzinho, qual que é o grande medo dele? A crítica. Então, ele tenta fazer tudo muito certinho e agradar para não ser criticado. Você está pensando em algo? Eu já conheço alguém assim, e eu falo assim que, gente, assim, é uma das pessoas que eu mais amo na minha vida, sabe? Assim, sem dúvida, uma das pessoas que eu mais amo na minha vida. Quando eu falo com essa pessoa assim, por favor, age diferente, a vida não é o país das maravilhas. E eu vejo no olhar que, tipo assim, mas vai ficar tudo bem, sabe? Não vai ficar tudo bem, caramba! Sim. E o que é triste é que, às vezes, é uma percepção infantil ainda da vida. Toda vez que a gente está preso na dependência, nesses perfis, a gente ainda está preso num perfil infantil. Que lá na infância, o bonzinho, provavelmente, ele entendeu que ele não podia incomodar os pais. Isso é fato. Que os pais estavam ocupados demais com os problemas de adulto deles. E que se eu for mais um fardo aqui para os meus pais, como que eles vão me amar? Então, os outros também são formados na infância, mas o bonzinho, ele vira aquela criança maravilhosa que você fala... eu tenho um cliente, gente, que eu tô pensando nele quando eu falo disso. Nossa. Que ele é o filho que tudo ele faz. É ele que ajuda a mãe, é ele que ajuda a limpar, é ele que ajuda a pegar, é ele que leva, é ele que busca. Mas ele tem tantos problemas dentro dele. Tantos problemas com vício, com coisas que ninguém nem sonha, sabe? Que a família inteira não sonha e que ele tenta lidar sozinho até hoje. Com quase 30 anos, tá lidando... Sozinho não, porque agora ele foi te procurar, graças a Deus. Mas que a mãe nem sonha, que o pai nem sonha e que isso é validado. Nossa, com esse aqui, eu nunca tive uma decepção. Gente, olha o peso desse coitado. Ele não pode. Imagina se ele decepcionar. O que ele pensa? Gente, mas é isso que faz eles me amarem. Eu falo assim, já tô com vontade de acabar aqui já com essa gravação. Não quero nem saber o próximo, para já levar isso para essa pessoa. Falar assim, olha, assiste. Exatamente. Assiste, vamos mudar isso? Vamos parar de ser bonzinho, e por até favor? Uma das coisas que eu coloquei aqui é que, lógico, esse perfil foi reforçado. Então, quando eu falo que os pais ficam falando disso, o bonzinho, ele fala lá, tá vendo? Se eu destruir essa imagem que eu criei, o que eles vão fazer? O que eles vão pensar? Eu não vou ter mais o amor. Então, ou eu mantenho o personagem, ou eu vou destruir tudo que eu criei, que me traz segurança, que me faz ser amado, né? E aí, o que acontece? Entram em relacionamentos onde vão sofrer o pão que o diabo amassou, porque, assim, não se impõe. Tem medo de falar. Então, são aquelas pessoas que vão ficar apáticas. Apáticas, que qualquer um pode fazer o que quiser. Vai ser facilmente manipulado. Então, assim, a gente tem que pensar que, por exemplo, o que pode ter acontecido? Às vezes a pessoa vai mexer, até a gente falou sobre isso, mas assim, a pessoa vai mexer em algo, faz uma bagunça. Não pode fazer essa bagunça. Sabe aquela mãe muito organizada, às vezes, que não deixa você fazer uma bagunça nada fora do lugar? Eu tenho até uma história na minha família, assim, de uma criança que não podia brincar na infância, sabe? Assim, tipo, não podia brincar porque fazia bagunça dentro da casa. Provavelmente vai virar uma pessoa boazinha. Entende? Porque não podia. Tem que ser perfeito, tem que ser tudo certo, ao pé da letra, do jeito que é. É desse jeito, pronto e acabou. Geralmente, os pais, eles meio que querem que os filhos sejam assim, né? Porque quando os filhos... Nossa, ontem, num filme que eu assisti, falou algo desse jeito, assim, que é muito decepcionante.
a gente entender que os nossos filhos têm vontade própria, entendeu? É decepcionante mesmo. A gente quer ensinar eles a serem pessoas maravilhosas para que não sofram críticas. Sim. Mas eu acho que o bonito da vida é que quando a gente entende que cada um é um e que eles vão ter que ser amados da maneira que eles são. Sim. É engraçado, essa semana eu fui numa festa infantil. E eu amo ver criança sendo criança. Porque você já pega de pequenininho o perfil da criança ali que está se formando. Aí eu fiquei observando eles brincando. E aí sempre tem os líderes. Tem os que são mais quietinhos. Tem os que se impõem, tipo, não pega isso porque não sei o quê, não sei o quê. Agora, você imagina, a criança, ela tá, nossa, desenvolvendo cada habilidade ali de convivência, de comunicação. E muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, ela fala demais. Nossa, mas fala demais, não cala a boca um minuto. Gente, mas a criança é o jeito dela, ela tá se expressando ali. E você falando isso, tem, né, as crianças que são autoritárias, que são... Tem. Aí tem os pais que falam assim, não pode fazer isso, porque se você fizer isso, vai acontecer. Não, teve uma hora lá que teve uma mãe que chegou para pegar umas 4 crianças de uma vez, né? E ela chegou, as mães ligaram, tipo, pega meu filho para mim, traz, você já vai lá, já busca. E aí o menininho chegou para ela e falou, eu não vou, a minha mãe não deixa eu andar com estranhos. Ele falou, eu durmo aqui. Tipo, não vou. Totalmente de opinião. Tipo assim, não vou com você, não. Você tá achando que você é quem pra me levar? Sabe? Daí, depois ele entendeu que era pra ele ir. Mas assim, 5 anos. Gente. Então, gente, criança de 2 anos. Quando ela forma uma frase inteira, o que ela começa a fazer? Ela começa a dar a opinião dela. Sim. Né? Então, quando a gente começa a podar a criança ali de pequenininha, é muito ruim. Muito ruim. Porque, às vezes, a criança... Ou a gente ri... A criança vem dar uma opinião dela, a gente dá risada. Ai, gente do céu, você tá falando, tá passando um filme na minha cabeça da minha filhinha. Mas não é assim? Ela já começa a ter a opinião dela, da cor que ela gosta, se ela quer passar um esmalte na unha ou não, do jeito que ela quer usar o cabelo dela. Tem que deixar, né? Não deixar tudo sem limites e desenfreada. Ela quer pintar o cabelo. Às vezes não vai deixar ela pintar o cabelo, mas assim, deixar a criança se expressar. E entender que muitas vezes aquela criança mais quietinha, que você vê que às vezes não gosta que fica relando, não gosta que fica ali. Às vezes não é um problema, gente. É o jeito da criança, né? As crianças melancólicas, elas gostam de brincar sozinhas, elas gostam de silêncio, elas gostam de ficar mais na delas. E às vezes é visto assim, tem um problema nessa criança. Faz um exame nela, porque não é normal, tá todo mundo gritando, ela não, às vezes ela só quer silêncio, né? Então, a gente entender um pouquinho sobre os temperamentos, entender sobre os traumas que a gente pode criar numa infância, é muito legal, porque você consegue evitar muita coisa que pode ser passada. Você consegue evitar muita coisa. Você sofre também por muita coisa, tá, Bia? Nossa, você sofre demais, porque você tava falando aí, eu já comecei a rir, já passa um filme na minha cabeça, eu falo assim, meu Deus, eu já fiz isso, nossa, tem que parar, porque quanto mais a gente conhece, mais a gente sofre. Assim, eu falo pra todo mundo, eu falo, e quando for a minha vez eu não vou fazer, provavelmente, mas assim, que a gente tem que pensar assim, que a criança, ela vai se traumatizar, em algum momento algo vai acontecer com ela, o que a gente tem que evitar? O impacto disso. Como isso vai ser recebido por ela. Eu sempre falo, pensa na criança como um copo vazio, que você tem que encher de água aos poucos, né? Você não faz assim e transborda o copo de uma vez. Você vai enchendo de golinhos, você vai colocando informação, você vai dando um pouquinho mais de autonomia, você vai fazendo. Até o copo encher e não precisar mais de você. Encheu, aí o copo vai ficar completo. Mas filhos sempre vão precisar da gente, tá, Bia? Exatamente. Mas com limites, né? Ele tendo a autonomia dele. Tudo que o filho consegue fazer sozinho, ele tem que fazer sozinho. Sim. Então, assim, se ele consegue tomar banho, deixa o filho tomar banho sozinho, né? Se ele consegue ir até a escola caminhando, deixa ele fazer para ver. Ele precisa medir o mundo. Senão, ele não consegue fazer depois sozinho. Na vida adulta, ele vai ter que te ligar para perguntar... Eu posso, sei lá, fazer tal coisa, né? O que você acha disso? Então, ele tem que ter essa autonomia. Então, o bonzinho, normalmente, ele é esse filho que, se ele for comprar um carro, ele vai precisar da autorização da mãe. Se ele for viajar, ele avisa a mãe. Porque, se eu não avisar, minha mãe fica chateada. Paciência, gente, né? Às vezes você já mora na tua casa, tem que avisar a tua mãe que você vai viajar. Então, assim, não tem muito nexo. Depois, a gente tem o perfil culpado. O culpado, ele tem um pensamento de que tudo que acontece de ruim ou errado é culpa dele. Então, algo aconteceu lá na infância que ele pegou essa culpa para ele, né? Então, por exemplo, pode ser
filhos de pais separados. Não que a gente deva ficar no casamento, enfim, sofrendo para criar o filho. Mas, quando tem essa separação, às vezes o filho fica assim, é culpa minha. Né? E muitas vezes os pais acabam falando também. Falam, né? Exatamente. Então, ou tudo isso que aconteceu de errado dentro da minha casa é por minha causa. Então, por exemplo, às vezes os pais chegam super estressados do trabalho e xingam. Fala. Nossa, minha mãe tá estressada por causa de mim. Sou eu que tenho que mudar alguma coisa, não é ela, né? Não é ela que tá tendo um dia ruim, sou eu que tô fazendo o dia dela ser ruim. E eu até coloquei aqui que, normalmente, né, sobre tudo que acontece... elas pensam, né, que se tivesse feito algo diferente sobre o que aconteceu, elas teriam resolvido. Entendi. Então, o culpado, ele tem essa coisa assim, de que se eu fizer melhor, se eu fizer diferente, as coisas vão mudar, né? Então, eu tenho a culpa do que aconteceu com os meus pais, ou eu tenho a culpa da vida do meu filho ter dado errado. Muitas mães que eu atendo falam, nossa, meu filho deu errado, né? Meu filho não deu certo. Ou, sei lá, vamos pensar num problema com álcool, drogas, que é um problema sério. É tudo culpa minha, a mãe pensa. Mas será que é tudo culpa sua? Né? Será que não é? Primeiro, não é, né? É o ambiente que essa pessoa foi inserida. São as escolhas que esse filho teve, porque, que nem você falou, você esquece, né? Que seu filho tem a consciência própria dele. Gente, tem vontade própria, tem vida própria. Tem vida própria. Então, como que você cria, às vezes, 2 filhos igual... E cada um decide diferente. Então, não tem como você ter o controle sobre isso. E, às vezes, eu vejo as mães super, assim, se culpando pelas atitudes dos filhos. Ai, meu filho não dá certo em nada, meu filho não vai pra frente. É tudo culpa minha. Nem sempre. Pode ser, sim. Pode ser que em algum momento você fez algo errado lá, mas a maioria não é. Sim. A maioria não é. Às vezes, essa culpa é de... lá... Por exemplo, da sua infância, alguma coisa que aconteceu com você mesma que você já tem uma tendência a puxar... E filtrou isso, né? Filtrou isso para sua vida. Então, o culpado, ele sempre está resolvendo tudo pelo outro para sentir menos culpa, né? O que ele quer evitar é essa sensação de que ele está sendo exposto. Caraca, olha tudo que está acontecendo com a outra pessoa, é culpa minha, e vão falar que é culpa minha, vão me expor, vão entender que fui eu que falhei. Foi uma falha minha que fez isso acontecer. Então, o perfil do culpado também é um perfil de muita tristeza. Que a pessoa, ela entende que, tipo, se ela tivesse feito diferente, se ela tivesse conseguido ser melhor, algo teria mudado. Mas é uma mentira da cabeça dela. Que também, como a gente falou, de forma inconsciente. Sim. Né? Eu acho que em todos os perfis, né? Vamos ver qual é o próximo, mas assim, eu acho que em todos os perfis acaba que sendo uma coisa triste mesmo, porque é uma dependência, né? Você gera uma dependência, você tá num perfil dependente nessa situação, só que você não sabe e em todos eles você tá sofrendo, até mesmo no cuidador, no campeão, todos eles você tá sofrendo, porque de alguma forma você faz aquilo por uma dependência que você criou. Sim, porque algo dentro de você tá faltando. E existe alguém que não tenha nenhuma dependência? Olha, eu acredito que exista. Não que não tenha nenhum perfil, mas que conseguiu sair dos perfis. Sim. Quando você entende... Uma pessoa quando é bem evoluída, né? Exato. Mas assim, eu falo que a dependência... A gente tem que ter a dependência, porque, por exemplo, senão a gente não casa, né? Se você não depender um pouquinho do seu marido ali. Ai, tô sentindo falta da pessoa. Né? O filho. Se você não tiver uma dependência ali, você não vai amar teu filho, né? Então, assim, a dependência, ela cria um vínculo. Mas quando ela é excessiva, eu não vivo sem o meu filho. Eu não vivo sem o meu marido. Eu não vivo sem a minha amiga. Esse não viver sem a pessoa é o excesso. Entendi. Entende? É isso que a gente deve cuidar. Não, a gente vive, mas a gente não vai viver feliz. Mas vive? Vive. Não, acho que todo mundo vive. Exato. E ninguém se mata. Assim, as pessoas se matam, claro. Exato. Mas, por exemplo, assim, você entende que tem um limite. Tem gente que realmente... Meu filho vai sair de casa. Não, você não pode sair daqui. Você não tem esse direito. Você tem que ficar cuidando de mim. Outro dia eu estava conversando com uma cliente que é muito difícil isso. Ela estava me falando que ela tem uma sensação de que ela tem que salvar a mãe dela, né? Muito esse perfil do cuidador. E aí a mãe sempre fala, eu queria tanto que você tivesse um carro. Porque se a gente tivesse um carro, a nossa vida ia ser tão diferente. Mas a gente não ia ser... E ela fica falando, e eu não entendo por que ela fala, assim, mas... Né, que eu não conheço a mãe, mas assim... eu acho que no intuito até de pôr a filha pra frente. Nossa, tomara que você compre um carro. Mas a filha não entende isso.
Ela entende, puta merda, eu não tenho condições de dar um carro pra minha mãe, eu não tenho condições de ter esse carro. Então, ela se culpa. Ela sai do cuidador e vai pro culpado. Eu tenho que comprar esse carro, porque eu tenho que carregar a minha mãe. Aí eu perguntei um dia pra ela, sua mãe já tirou carteira? Não. A sua mãe já teve um carro? Não. Ah, tá. Então tá bom. Então, na vida da sua mãe, ela não pensou em ter isso. Por que você acha que você tem que dar isso? Por que você acha que você vai suprir essa necessidade? Então, você tem vontade de ter um carro agora? Não. Não tem. Não tenha o carro. Não tem o carro, né? Só que aí, sem culpa. Entende? Então, às vezes, os pais não percebem ali a cobrança que coloca em cima do filho, porque o pai falar... Se o seu pai falar alguma coisa pra você, você não vai querer fazer na hora? Com certeza. Né? Então, e às vezes eu até falo isso. Ou não, porque eu já sou muito autêntica. Eu já acho que, assim, eu tenho muitas divergências com relação a isso, porque eu tenho um pai e uma mãe, e o perfil deles é totalmente diferente, assim, assim, você olha para uma pessoa e você olha para outra pessoa, você fala assim, como eles foram um casal, assim, sabe? Porque é totalmente diferente. É claro que é um equilíbrio e tal. Lógico. Mas a minha mãe sempre muito da boazinha. Minha mãe sempre muito que tudo vai ficar bem. E o meu pai é aquela pessoa, assim, que despia, assim, sabe? Tipo, dane-se o que vai acontecer. Tipo, ele é muito... O que tá bom pra mim é o que importa. Então, por mais que ele seja cuidador, enfim. Mas eu acho que eu tenho muito mais do perfil dele, da questão de, tipo... Eu não tenho que agradar os dois a todo tempo, entendeu? Eu sou mais do perfil de que eu tenho que fazer por mim. Eu faço muito por eles. Gosto, sim, me sinto realizada. Você precisa se salvar, Mas né? primeiro eu preciso me salvar. Até porque se eu fosse seguir todas as regras e vontades, eu não teria sido mãe solteira. Eu não teria tido um segundo casamento. Eu não teria tido um segundo filho. E assim... Mas é que tá, que nem você falou. Alguém vive sem a dependência? Vive. Vive. Você tomou atitudes que são totalmente contra os valores deles. É claro que também os meus, assim, né? Mas é que as coisas acontecem durante a vida. Mas tá, muita gente não consegue tomar essas atitudes por conta dessa própria dependência. Mas eu não me sinto culpada, entendeu? Tipo, eu não sinto culpa de fazer as minhas próprias escolhas. Porque, cara, a vida da gente é minha. É só eu sei das minhas dores, só eu sei do que me machuca, só eu sei aquilo que eu preciso trabalhar dentro de mim. Eles me ajudam? Eles me ajudam. Eu ajudo eles. Eu também consigo ajudá-los, né? Mas é aquela coisa... Quando eu tô sozinha dentro da minha casa, com a minha cabeça no travesseiro, só eu sei o que eu tô passando. Isso é um ótimo exemplo, porque, por exemplo, assim, ó... Que nem você falou, os dois têm perfis diferentes. Total. Mas eles supriram o que precisava pra você, pra que hoje você pudesse tomar essas decisões. Sim. Porque se eles tivessem sido pais, que nem a mãe dessa menina que eu falei, que cobrasse de você o carro, talvez você não conseguiria ter essa atitude. Sim. Entende? Então, quando os pais são um pouco mais maduros emocionalmente e criam os filhos... Eles fizeram o correto. Você tem que pensar em você mesma. Mas não, eles não pensam assim. Não é deles isso. É uma questão assim. Na visão da minha mãe, eu tenho que fazer o que é certo. Entendeu? Então, assim, pra ela vive falando isso pra mim. Ela vive falando. Às vezes, quando eu levo alguma situação, eu falo assim, nossa... Não sei o que eu faço. Ela fala assim, você tem que fazer o que é certo. Você não pode fazer isso porque você vai fazer... Porque você tá... eu escuto o que ela me fala, mas eu não absorvo. Sim. Porque, assim, isso é uma crença dela, é uma coisa dela. Sim. O meu pai já fala, não, porque não é assim, porque não sei o quê. Tipo assim, meu pai já é mais explosivo, já é mais, vira as costas e vai. Eu não tenho que também escutar, entendeu? Tipo, eu também não tenho que levar em consideração isso. Aí eu vou no meu centro, porque eu acho que tipo, no meu centro eu falo assim, eu vou fazer o que eu quero. Dá licença. Mas isso vem com a maturidade. Depois do autoconhecimento. Exato. Depois do porque, por exemplo, eu hoje tomo atitudes por mim. Mas muito tempo da minha vida eu fiquei tomando atitudes do que os meus pais precisavam. Então, assim, eu posso ter dinheiro, mas primeiro eu tenho que suprir para os meus pais. Eu posso ter uma vida boa se os meus pais tiverem uma vida boa. Então... eles nunca me pediram.
Entende? Eles nunca me pediram, Bia, você tem que sair de casa, você tem que fazer dinheiro, porque não sei o que. Não, eu tinha esse senso de responsabilidade. Então, os perfis... É muito interessante isso quando a gente para pensar, porque meu pai e minha mãe nunca pediram, mas eu tinha um senso de responsabilidade que eu tinha que fazer. Entende? Então, que nem você falou, não, os meus pais pediram. Mas você se desenvolveu ao ponto de falar assim, não, peraí, gente, vocês ficam aí, eu fico aqui. Sim. Isso só vem com autoconhecimento, que nem eu hoje eu penso. Gente, eu tenho a minha vida tranquila, boa, porque eu busquei viver uma vida feliz, né? Se minha mãe e meu pai não buscaram, ou enfim, por algumas escolhas deles não tem, é um problema que eles têm que resolver. Só que é muito difícil. Machuca a gente, é claro, porque muito a gente difícil. quer resolver o problema de todo mundo. Eu falo assim, eu fiz um texto até que eu vou postar no meu Instagram sobre isso. Sobre salvar, às vezes, uma pessoa que ela não está te pedindo ajuda. Na cabeça dela, ela não precisa de salvação porque ela não tem esse problema. Sim. Né? E, às vezes, os perfis de dependente, você pode ver que vão muito para esse caminho. De tentar resolver pelos pais. Por exemplo, às vezes, para sua mãe, ela não tem esse perfil de boazinha que você tá falando. Às vezes, se eu conversar com ela, nem eu vou achar isso. Quem acha é você, entendeu? Todo mundo. Então... ela é assim. Por exemplo... Ela é muito boa. Então, eu falo assim, a minha avó, né? Minha avó, todo mundo que conhece a minha avó se apaixona, porque minha avó é a dona santa, né? E aí eu falo assim, a minha mãe é uma versão melhorada ainda da minha avó, sabe? De tão boa que a minha mãe é. Que eu não consigo entender essa bondade. E às vezes eu vou visitar minha família, né? Que eu moro muito longe. Né? Muito longe não, né? Mas umas 2 horas da minha família, eu não posso ir lá toda hora, né? Então, eu vou pra lá, daí eu fico num misto, assim, de... Eu amo vocês, mas vocês me acendem tudo que tem de ruim dentro de mim. Por quê? Normalmente, quando a gente tem algum problema com a dependência... na verdade, eu falo, gente, eu me tornei terapeuta porque eu tinha tanto problema com os meus pais que se eu não tratasse aquilo, eu não ia ter uma vida boa nunca, porque eu era isso aqui, ó, todos os perfis que eu tô falando, era eu. Por isso que eu falo pra você, às vezes, você não tem essa percepção porque você não é dependente, entende? É isso. Que nem você se identificou com algumas coisas, mas no fundo, você não vai pela dependência, você vai pela sua própria escolha, que eu vejo que em mim é diferente. Entende? Eu escolho, aí eu falo, eu sou muito fodona, eu vou lá e vou escolher o que eu quero. Depois eu fico assim, você acha que eu fiz certo? Eu vou lá pro meu marido, você acha que eu não exagerei? Então, às vezes, eu quero colocar um limite. Aí, na hora de pôr o limite, como boa colérica, eu arregaço o que eu vou falar. Falo o que tem que ser falado, que quem vê fala, nossa, que mulher corajosa, que mulher decidida. Aí eu chego em casa e falo assim, Rafa, acho que eu exagerei. Aí você não acha que tá demais? Aí você acha que eu fiz errado? Então, isso mostra muito da dependência. Eu não deixo de fazer, mas no final do dia... Você quer saber o que os outros importam. Exato, tipo assim, ainda importa. Pensando. Ainda importa, entende? E é muito difícil a gente conversar com um ser humano que não sente isso. Tipo, eu não tô nem aí. Mas será que a hora que eu deito a minha cabeça lá, eu não penso? Será que eu não tô aí mesmo? Entende? Então, é isso que faz um dependente e uma pessoa que não é dependente. E tem pessoas, sim, que não sentem isso. Tá? Que vivem uma vida feliz, saudável. Que, nossa, faz tudo que quer mesmo e é feliz com as decisões que toma. Mas é uma pequena parcela. Porque a maioria das pessoas que a gente convive vão se identificar com isso, do tipo, eu estou fazendo para agradar todo mundo, e sem pensar. Porque às vezes você toma uma decisão que você fala assim, isso é o que eu quero. Aí, se você for cavucando, você fala assim, não é o que eu quero. É o que agrada fulano. É o que agrada ciclano, entende? Então... lógico que na terapia a gente consegue conversar um pouco melhor, porque aqui a gente tem que ficar dando exemplo, né? A gente não pode ficar contando os problemas da gente, porque dá vontade de falar, é isso, mas aí eu vou me expor demais. Eu pensando assim, vão me tirar da terapia agora. Exatamente. Vamos falar, você está proibida de fazer terapia. Exatamente. E o último perfil seria o coitadinho. Eu sempre deixo esse perfil por último, porque assim, pra mim, esse é o pior perfil. Porque o coitadinho, ele é o que mais se ferra. Porque ao contrário dos outros perfis, você viu que eu falei de pessoas que estão querendo agradar, pessoas que estão... o campeão, que quer fazer tudo por todo mundo pra validar, o cuidador. O coitadinho, é ele que tem o problema. Então, ele cria problemas inconscientemente para que ele tenha apoio familiar, apoio do parceiro. Então, são aquelas pessoas que os projetos dela não andam. O dinheiro não flui.
nada dá certo. A pessoa põe ali pra rodar um negócio, o negócio não roda. Aquela coisa, sabe? Por quê? Normalmente, quando esse negócio não roda, tem um ganho por trás daquilo. Que é a atenção. Que é a atenção, que é o amor, né? Se tudo der errado, alguém vem aqui me salvar. Então, para eu conseguir essa salvação, nem que eu ferre a minha vida. E, gente, isso é inconsciente, tá? A pessoa não pensa isso consciente. Mas dentro dela lá tem algo, um mecanismo que foi criado para que no final ela consiga se ferrar e ela consiga a atenção. Toda uma estrutura já montada, planejada. Exato. Para que ela se ferre. Dentro daquela mente tem algo que funciona para que no final valide para ela, tá vendo? Quando você se ferra, alguém cuida de você. Quando você precisa de dinheiro, a tua mãe te dá. Quando você precisa de amor, seu casamento tá ruim, volta pra casa da mãe. Se não sei o que, seu tá ruim, fulano vai te ajudar. Então, a pessoa, ela se sente amada quando o outro faz algo por ela. Então, até eu coloquei aqui que o principal pensamento do coitadinho é: tudo é muito difícil, eu sou sempre cheio de problemas. Só que aí, o que acontece, né? O coitadinho, ele é aquela pessoa que... É que assim, eu tenho que dar exemplos, né? Que não vai... Não vai gerar muita polêmica. Não vai gerar muita polêmica, mas assim... É aquela pessoa que, por exemplo, assim... Ela não tem muito senso de que é ela que tem que resolver. Então, por exemplo, dá errado, mas ela não faz nada de diferente para sair daquela situação. Então, você vê que, por exemplo, a pessoa ela tem um problema no relacionamento, por exemplo. Só que todas as vezes que ela tem um problema no relacionamento, isso aproxima ela dos pais. Então, o casamento dela não anda, entende? Por quê? Porque ela quer estar perto dos pais. Ou, na vida financeira, aquele filho que nada vai, que não ganha o dinheiro, que não consegue fazer por si mesmo. Os pais vão lá e injetam dinheiro. Então, esse filho entendeu que, o dinheiro é o amor. Então, quando eles injetam dinheiro aqui, eles estão me amando. Ou quando a minha mãe vem e me pega no colo, digamos assim, e vem me acolher, ela tá me amando. Então vou criar mais problema. Porque quanto mais problema eu tiver, mais amor eu recebo. Então, assim, a vida do coitadinho, ela é sempre um caos. Ela precisa ter problemas para que ela se sinta amada. E o pensamento do coitadinho é que tudo acontece com ele. Ele sempre sente que ele tá fora das turmas, que ele é excluído. Ele acha que as pessoas... tem a obrigação de colocar a vida dele em ordem. Eles estão sempre perdendo dinheiro, eles estão sempre vivendo mal. Então, a vida do coitadinho, eu sempre dou esse exemplo, é o carro dele que quebra, é a casa dele que dá goteira, é o cachorro dele que morre. Tudo na vida do coitadinho é mais difícil. Parece que sempre que ele tenta arrumar alguma coisa, outra sai do lugar. Mas isso acontece realmente de forma inconsciente, né? Só que aí é que tá. O coitadinho, ele sempre tem um vilão também, que estraga a vida dele. A culpa nunca é dele. Então, é aquela pessoa que ela entra no emprego e ninguém gostou dela. Ela até queria trabalhar, mas todo mundo odiou ela lá. Ela tá sofrendo muito com as pessoas ao redor dela e ela não dá conta. Ela até tentou, mas ela não conseguiu. Ou aquela pessoa que vai pro emprego, aí na primeira chamada de atenção do chefe... Eu não preciso disso aqui. Eu vou embora daqui, porque eu não preciso... Não, você precisa sim. A primeira coisa que você tem que pensar é que você precisa. Todo mundo precisa trabalhar. E aí, a pessoa vai embora e fala, não me aceitaram lá, não gostaram de mim. Mas ela não faz nada para mudar. Então, eu percebo... isso a gente percebe muitas vezes até nas pessoas mais jovens. Conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai saindo desses perfis. Mas assim, Ou não. Não, tem gente que tá com 50 anos e tá nesse perfil, tá? Tem várias que eu conheço. E assim, sempre tem que ter um vilão na vida do coitadinho para que ele viva. Então, são aquelas pessoas que, sabe, sempre estão culpando alguém. Mas olha, fulano fez isso para mim. Se o fulano não tivesse feito isso para mim... Nossa, eu ia ser outra pessoa. Então, se o fulano não tivesse falado aquilo lá, eu teria tomado outra atitude. Ou, sabe aquela coisa assim, não, mas eu te machuquei porque você fez isso pra mim primeiro, entende? Então, o coitadinho, ele não toma pra si a responsabilidade da própria vida. Sim. Ele sempre tem que ter alguém do lado dele resolvendo o problema por ele. Resumindo, é um coitado mesmo. É o coitado, exatamente. E aí é ótimo, porque ele convive sempre com esses outros perfis, né? Sempre, o coitadinho, ele ama ter perto dele um cuidador, o campeão. Por quê? Porque eles vão resolver o problema, entende? Por isso que a gente entra nas dinâmicas, quando a gente encontra as outras pessoas que têm outros perfis.
né? É o casamento perfeito ali, porque você precisa de tudo e eu sei te dar tudo, entende? Então, a pessoa, ela não cresce. Na verdade, na vida do coitadinho, eu sempre falo que dá dó da gente não ajudar uma pessoa assim que tá cheia de problema. Mas ele nunca vai sair daquela posição se você continuar ajudando. Exatamente. Entende? É aquele negócio de você... A pessoa, ela tá do lado do rio, ela pula. Você tira ela. Ela tá se afogando, você tira. Só que ela sai, ela pula de novo. Ela não aprendeu, ela pula no rio de novo. Aí você fala, não, vou te tirar de novo. Mas olha, agora não pula, tá? Não pula. Você olha, ela tá lá dentro do rio de novo. Ela pula no rio de novo. E aí, até teve uma vez que um cliente falou isso pra mim, que as pessoas mais antigas falam muito isso, que tem hora que a pessoa tá na beira do penhasco e se você ficar segurando muito ela te leva junto. E muitas vezes você dá um impulso, empurra ela, já que ela quer tanto ir, fala pra ela, então pode ir, vai. Pra ver se ela vai ter essa coragem, porque talvez ela só pule no abismo se você for junto. Entende? Então, que também é mais fácil, né? Exatamente. Às vezes a gente quer salvar. E no final das contas, foi você que foi o culpado dela cair do abismo. Exato. Exatamente. Então, assim, muitas vezes, você se afastando do abismo, ela vai ver que você não tá lá, ela se afasta também. Agora, se a pessoa ela tá ali, na beira do rio pulando, e você tá ali olhando e ajudando... Eu falo, hoje em dia, né, eu tinha muito esses perfis de dependência que eu falo assim, eu vejo a pessoa se afogando, eu vejo que tá difícil, eu vejo a água entrando pela boca, mas eu espero ela levantar o braço e me chamar. Aí, se ela me chamar, se ela falar, realmente, eu preciso da sua ajuda, é um problema que eu não sei resolver, aí tudo bem. Mas enquanto ela consegue nadar, enquanto ela consegue fazer... Tá respirando, né? É ela que tem que lutar pela vida dela. Então, eu sempre falo isso para os meus clientes. Cada um se preocupa com a própria salvação. Porque eu percebo que tem muitos filhos querendo cuidar de pai, de mãe. E que, às vezes, eu falo para a pessoa... Você tá querendo fazer algo por alguém que pode parecer muito pesado para quem não está numa sessão de terapia... por uma pessoa que nunca resolveu fazer isso por você. Uma pessoa que nunca fez de você uma prioridade. Às vezes é um pai e uma mãe que não deu nada, sabe o que é nada? Nunca se importou, nem conviveu. E você, às vezes, tá ali se importando em fazer algo por aquela pessoa. Pra se sentir amada. Exatamente. Que era o papel dela fazer isso por você. Era o papel dos pais cuidarem dos filhos. E não dos filhos terem essa responsabilidade. Então, o pai e a mãe que não cresceram emocionalmente, eles criam filhos que provavelmente vão ter esses perfis aqui. Entende? Então, assim, eu sempre falo isso. Quando a gente vai ter um filho, a gente tem que estar muito programado. Com a cabeça muito programada. Porque, assim... A gente cai em umas dinâmicas que depois a gente mesmo não consegue sair, né? Então, hoje eu vejo tanta gente reclamando dos adolescentes e não sei o quê, mas... Então, o que aconteceu ali para esse adolescente ficar dessa forma, né? Então, tem que ter esse olhar da gente entender as dinâmicas para que a gente consiga sair. Então, que nem o coitadinho. Quando ele se percebe coitadinho, ele sai na hora. Quem que quer estar nisso aqui? Quem que quer viver um monte de merda para poder ter amor? Não, né? Eu quero ser amado por ser eu. Tanto que a maioria das pessoas que chegam na terapia com esse perfil, chegam reclamando da mãe, reclamando do pai, reclamando do fulano, do ciclano. E eu já dou um choque de realidade na pessoa de, E é engraçado que a Bia faz isso mesmo, tá, gente? A Bia, ela é aquela pessoa, assim, que ela nunca vai estar a seu favor, tá? É um fato, isso é um fato. Eu tô sempre contra o meu cliente. Ela tá sempre contra. Então, você vai pra terapia pra você... Tipo, se você é um perfil de coitadinho, que você vai lá... Não vá. Não, na verdade... Ou se você vá pra querer sair desse papel. A pessoa que vai... É muito louco isso, né? Que a gente tem os perfis de clientes que procuram a gente. O meu perfil de cliente é o cliente que quer resolver o problema. O cliente que ele busca aquele acolhimento, que ele quer um terapeuta, pra ele ficar amigo do terapeuta, que aí ele vai lá, porque é o momentinho dele reclamar de tudo que tá difícil. Não é a terapia comigo. Sim, depois você vira amiga mesmo. Por quê? Mas você leva a pancada do mesmo Eu sempre falo que a primeira sessão de terapia é pro cliente mentir. Então, eu dou essa colher de chá pra ele pode mentir tudo que ele quer pra ele mesmo, ele se ouve lá, as mentiras que ele se conta a vida toda, eu ouço, eu acolho essas mentiras. Aí, na segunda sessão, eu já tiro pra falar, então... Aquilo que você me falou, eu pensei sobre aquilo. Não é. Eu já tava pensando naquele dia, mas... não é. É tudo culpa sua. Porque se eu não tiro o meu cliente desse perfil de coitadinho... Você sempre vai ter um cliente frustrado. Vou ter um cliente frustrado e pra mim vai ser ótimo, porque eu vou ficar milionária. Não, e com todos os problemas de sempre. Exato. Você não vai ter resolvido nada. Esse cliente, ele vai passar comigo 20 anos pra falar do mesmo problema, né? Teve um dia que eu atendi uma pessoa que ela tá, acho que há 9 anos, fazendo análise sobre o mesmo problema. E eu falei pra ela,
para de ir na análise. Não precisa nem vir aqui. Você precisa parar de fazer terapia. Você precisa parar de se analisar agora. 10 anos você não conseguiu chegar numa conclusão sua. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Não faça terapia. Eu falei pra ela, você tem que dar um tempo. Porque você tá querendo uma resposta que às vezes você já até encontrou, mas não te saciou. E aí você fica naquele looping ali de encontrar. Então, por quê? É o lugar do coitadinho. Então, às vezes, eu sempre falo assim, que às vezes eu prefiro perder o cliente, mas dar aquele choque de realidade nele de... É isso aqui, meu. Acorda que se você não sair desse perfil, você não vai melhorar. E ele nunca mais voltar do que eu manter um cliente em terapia 20 anos comigo. E ele ser a mesma pessoa. Ele ser a mesma pessoa. Isso daí não adianta. Então, assim, lógico que tem terapias que são mais extensas, né? Não é nada contra a extensão da terapia, mas é do resultado. Sim. Então, assim... o coitadinho, normalmente ele chega na terapia buscando isso. Me fala aí, quem que tem a culpa de tudo que eu tô passando? Você. Exato. E aí, você tá... Exato, e é você mesmo. Sempre é. E eu sempre falo que isso é uma dádiva. O problema ser nosso é maravilhoso. A culpa ser nossa é maravilhoso. Que imagina se a culpa é da tua mãe? Então amarra tua mãe e traz ela semana que vem. Você não vai conseguir resolver se a culpa não vai for resolver, sua. exatamente. Então, eu sempre falo, nem que a culpa não for minha, eu tento trazer de alguma forma naquilo ali qual é a minha responsabilidade. Sim. Eu trazendo pra mim, não é a culpa, é a responsabilidade sobre aquilo, eu consigo sair. Então, os perfis de dependentes, é muito legal a gente entender para que a gente não vá por esse caminho. E quem estiver indo consiga se identificar e sair. Porque se a gente não tem identificação ali, a gente acha que é só o meu jeito. É o meu jeito de ser, é o jeito que eu fui criado. Você aceita isso. Exatamente, exatamente. Então, tá vendo, gente? Sempre com dicas, sempre com informações e sempre com muito ganho, né? É porque eu falo assim, que a gente ganha aprendendo isso. E o que você teria na terapia, aqui você tem um pinguinho, né, Bia? Porque, assim, isso é muito mais profundo. Exato. Aqui você dá uma pincelada no que pode ser. Que eu não posso falar aqui, que eu vou sair daqui presa. Mas o que eu falo, assim, o que é muito importante é que aqui as pessoas, elas começam a querer se conhecer melhor, né? Tipo assim, eu quero me conhecer melhor. E depois, na terapia, que a gente realmente consegue tratar isso, né? Então, a Bia, ela sempre vem com essas dicas, com essas informações aí que vão ajudando a gente, né, a sermos seres humanos melhores a cada dia. E para você que tem alguma dúvida, é só chamar a Bia no Instagram dela, que ela vai fazer questão de responder todo mundo no tempo dela, claro, porque a vida dela também é bem corrida, mas ela sempre vai estar vai estar tendo esse tempo para estar respondendo vocês. Qual é o perfil, Bia? É Bia Martins Terapeuta. Podem me mandar lá dúvidas. Às vezes passou, né, ali alguma coisa na cabeça ali que você quer falar comigo. Nossa, eu me identifiquei. Pode me mandar lá, que eu acho muito bacana ter essa interação. Muitas pessoas já vieram falar comigo que se identificaram com algumas coisas dos temas, mas estou aberta ali a sugestões, né, Sim, enfim. A gente traz mesmo esse quadro, é mais para que vocês tragam mesmo essas sugestões para que a gente possa ajudar, que seja uma pessoa, 2 pessoas, mas que a gente... O intuito é esse, né, Bia? Sempre ajudar alguém. Com certeza. Gente, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima semana, se Deus quiser. Até mais. Hey!